Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Kardec Tube, Nosso Lar segundo o Espiritismo. Você está na live do Kardec Tube aqui no YouTube, também sendo retransmitido ao vivo pelo Kardec Tube no TikTok do Kardec Tube. Esse é o nosso projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo, em que a gente se propõe a analisar criticamente a obra do André Luiz. Estamos iniciando hoje o capítulo 13, são 50 capítulos do livro Nosso Lar. Nós estamos já no capítulo 13, mas esse é o vídeo de número 68. Toda terça-feira, às 17h30, a gente está ao vivo aqui, analisando um capítulo dessa obra, mas nós começamos há 2 anos esse projeto, a gente ficou 1 ano e meio só na introdução. Por isso que nós estamos hoje no vídeo 68. Você pode assistir os 67 vídeos gravados na playlist aqui do Kardec Tube no YouTube. E desde o vídeo 53, nós adentramos na obra propriamente dita do Espírito André Luiz. Então, o ideal seria você assistir todos os 67 vídeos, mas no mínimo desde os 53, que é onde a gente iniciou a análise da obra. Claro que a gente fala aqui coisas que você não está acostumado a ouvir, então a gente precisa que você assista tudo, veja todos os argumentos, veja toda a introdução, conheça a obra do André Luiz, conheça toda a obra de Kardec, para aí você poder tirar uma conclusão. Não tire conclusão sem antes conhecer tudo. É importante que você ouça, e nós estamos aí já há 67 vídeos argumentando, mostrando textos. O diferencial do Kardec Tube é que a gente mostra os textos, a gente compara os textos, a gente traz questões, a gente procura trazer argumentos e você pode comparar. Muitos, às vezes, que querem opinar, não mostram textos, não trazem argumentos. A gente mostra aqui todos os lados da questão para que você, por fim, tire suas conclusões. Mas lembre, não adianta você tirar suas conclusões sem ter visto tudo. Então, esse é o vídeo de 68. Quem quer achar os demais, vai aqui no YouTube, digita Kardec Tube Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Vai ter acesso a todos os vídeos. Toda terça a gente está aqui. Lembrando que o Kardec Tube hoje é um dos canais que mais produz conteúdo sobre a obra de Kardec, exclusivamente sobre a obra de Kardec. A obra completa, os 23 livros, não são apenas 5. A gente tem lives diárias, 2 lives por dia no YouTube. De segunda a sexta, às 14 horas, a gente está ao vivo no Kardec Tube, no YouTube, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, todos os dias, 14 horas. Segunda-feira à noite, às 20 horas, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Terça-feira, às 17h30, analisamos a obra Nosso Lar. Quarta-feira, às 20h30, estudamos o que é o Espiritismo. Quinta-feira, às 20 horas, estudamos o site revistaespírita.net. E sexta-feira, às 20 horas, estudamos o Livro dos Médiuns. Lembrando que o estudo do Livro dos Médiuns é fechado somente para assinantes do Kardec Tube no YouTube. Então, se você quer estudar conosco o Livro dos Médiuns, participar pelo chat, trazer questões, você assina o Kardec Tube no YouTube, se torna membro e tem acesso ao estudo do Livro dos Médiuns. Se você quer assinar, você clica no botão Seja Membro aqui no YouTube ou vai no link da descrição desta live que você consegue. E se tiver dificuldade, nos chame. A gente ajuda você a assinar. Você vai estar ajudando o Kardec Tube a se manter e a crescer e você vai ter em troca um estudo do Livro dos Médiuns. Os demais estudos são abertos. Tudo fica gravado, você pode assistir quando quiser, a hora que quiser, inclusive os estudos que passaram. Não consegue ver ao vivo? Assiste gravado também. E aqueles que não quiserem ou não puderem agora assinar, nos ajudam também se inscrevendo no canal. Então, entre no YouTube, se inscreva no Kardec Tube. Você vai estar ajudando muito e também curtindo, comentando. Você nos ajuda muito. Bom, vamos então ao que nos interessa, né? Nós temos aí mais um capítulo para a gente analisar dessa obra Nosso Lar e vocês sabem o que, que a gente tem fundamentado ao longo de 2 anos. Se as pessoas não fossem teimosas ou
se elas vissem tudo, infelizmente elas não veem tudo, elas opinam, criticam, sem ter visto tudo. Se as pessoas vissem tudo, a gente já poderia ter terminado o projeto, não precisaria ir até o final da obra. Mas, como a gente sabe que as pessoas são teimosas, para não deixar nada em aberto, para poder atacar todos os pontos, a gente vai analisar a obra inteira, são 50 capítulos. Então a gente tem aí, nem na metade estamos ainda, né? Uma vez por semana a gente vai ainda um bom tempo esse ano para concluir o projeto. E lembrando mais uma vez, no final desse projeto, em que a gente está criticando a obra do André Luiz, o Nosso Lar, a gente vai abrir espaço para quem pensa o contrário. A pessoa que for especialista na obra do André Luiz e quer contra-argumentar as críticas que a gente fez aqui, a gente vai abrir espaço para a pessoa, sem censura. O difícil é que a gente não encontrou ainda ninguém que seja especialista na obra do André Luiz que nos dê argumentos. Se você conhece alguém, por favor, nos indique. Até agora, todas as pessoas que criticaram, reclamaram do projeto, elas não assistiram todo o projeto, não leram todas as obras de Kardec e não leram nem a obra do André Luiz direito. Então, a gente precisa de pessoas sérias, até agora nós não encontramos, mas é sério, nós estamos procurando, se você souber, nos indique. Outras pessoas também nos perguntaram se a gente pretende criticar outras obras do André Luiz. A gente sempre diz que não, porque basta mostrar que a primeira é falsa e todo o resto cai por terra, né? A gente mostrando que Nosso Lar é um erro e que o André Luiz é um espírito inferior, pseudo-sábio, fascinador, a gente já mostra como as outras obras não têm sentido. Então, o que a gente sustenta é isso. Essa obra, ela não está de acordo com Kardec, ela não evolui Kardec, ela não diz nada melhor do que Kardec, pelo contrário. Ela diz coisas horríveis do ponto de vista lógico, científico e também ético. A gente vai ver isso, um exemplo claro hoje. A gente tem mostrado que não tem um parágrafo que não tem alguma frase absurda ou sem sentido. Esta obra o espírito tem característica de pseudo-sábio e fascinador e contradiz completamente a obra de Kardec. E aquilo que está em Kardec é melhor, inclusive, para o coração, para o sentimento, para a consolação. E mais simples e mais profundo. Então, basicamente, é isso que a gente tem tentado mostrar nesses 2 anos. Eu duvido que alguém que assista todos os vídeos, leia toda a obra de Kardec e leia toda a obra do André Luiz não chegue na mesma conclusão. Não conheço quem tenha feito isso e também não tenha chegado na mesma conclusão. Mas vamos lá, capítulo 13, capítulo muito importante, porque é um dos capítulos mais cruéis, um dos capítulos mais cruéis dessa obra, um dos capítulos mais absurdos, e que a gente diz, ou a ignorância ou o fanatismo fez com que as pessoas aceitassem e achassem lindo, né? As pessoas, por gostar do médium, confundiram o sentimento pelo médium com o conteúdo da obra. Vejam, o médium não é o autor do livro. O médium não é o responsável pelo conteúdo. Você pode discordar do conteúdo e não precisa odiar, brigar e nem ter nenhum sentimento anticaridoso com o médium. Então não confundam as coisas. A gente pode amar o médium, mas o conteúdo desta obra a gente pode mostrar que é um conteúdo falso e absurdo. O médium não é responsável. O médium só é o médium, ele é o meio que recebeu, a gente tem que criticar o texto. Vamos lá então, vamos para a história. Como começa o capítulo 13 do livro Nosso Lar, intitulado Do Gabinete do Ministro, né? Então diz André Luiz: com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados os anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na Terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo de mãos atadas, impossibilidade de atacar o trabalho. Bom, segue o André Luiz, né, na sina em que ele está contando para a gente já está acompanhando essa história desde o início, todas as semanas. Ele estava doente, ele passou anos no umbral depois de ter morrido.
depois foi para o nosso lar, e como ele falou, com as melhoras crescentes surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Veja, porque ele sustenta a ideia que ele estava doente, inclusive a gente vai ver eles colocando, o livro coloca em André Luiz doenças físicas, no perispírito, aquela coisa toda que a gente viu. A gente já argumentou nos vídeos passados que isso não faz nenhum sentido para a obra de Kardec. Depois que você morre, mesmo os espíritos inferiores apegados à Terra, atenção, mesmo os espíritos inferiores, depois que morrem, eles não têm mais necessidades físicas, não têm mais doenças físicas. Então, isso não faz nenhum sentido o André Luiz falar dessa melhora como se existisse uma doença, né? O espírito apenas sofre consequências morais no mundo dos espíritos. É uma das grandes contradições do André Luiz com Kardec. A gente já argumentou isso, a gente não vai voltar. Pessoa que assista os vídeos anteriores, né? Mas ele está, então, dentro da lógica da história, dizendo que ele está se sentindo melhor e agora ele sentiu vontade de voltar a trabalhar, né? E aí ele vem com a informação que, embora ele tenha vontade de trabalhar, ele vai começar a fazer uma comparação com os conhecimentos que ele tem da última encarnação. Ele vai dizer que, olha, 15 anos de clínica, porque ele era um médico, não serviam para nada no mundo dos espíritos. Essa é a ideia que ele vai colocar. Embora ele tenha sido médico, intelectual, com conhecimento ainda mais para aquela época muito raro a população ter, ele aquilo não servia para nada no mundo dos espíritos. Então ele diz, né, ele sentia vontade de trabalhar, mas aquilo que ele tinha de conhecimento não servia para nada. Esse é o grande conflito que ele vai apresentar nesse capítulo. Bom, qual é o primeiro problema disso? O primeiro problema é que, novamente, a gente já tem tratado isso em todos os capítulos. A grande primeira contradição é que o André Luiz só apresenta conhecimentos da última encarnação. Ele se comporta o tempo inteiro na obra como se fosse a primeira vez que ele morreu, sendo que os espíritos têm diversas encarnações. Então, quando a gente desencarna, mesmo os espíritos inferiores recordam o passado e todos os conhecimentos que a gente teve das demais encarnações. Então, André Luiz ele se comporta como alguém que está pela primeira vez no mundo dos espíritos e só conhece aquilo que ele aprendeu na vida dele na Terra. Isso é um problemão que a gente tem apontado em todas as lives, que não faz nenhum sentido. E os conhecimentos anteriores das outras vidas? Esse é o primeiro problema. Ele se coloca sempre como uma criança ingênua, inocente e sem nenhum conhecimento do mundo dos espíritos. E ele faz isso aqui mais uma vez, tanto que ele usa como comparação o conhecimento que ele tinha na Terra. Mas e os demais conhecimentos? Esse é o primeiro problema. O segundo problema tem a ver também sobre isso. Porque mesmo esse conhecimento que ele tem da Terra, que ele cita, vejam que ele coloca como algo inútil. Percebe? Vejam que ele coloca como algo inútil. E aqui vem esse segundo problema. Porque a pessoa que tenha conhecimentos como ele tinha de medicina, ela não é uma pessoa boba, ingênua, ignorante, analfabeta. Ela é uma pessoa que tem capacidade intelectual. E ele coloca como isso não servindo para nada. Aliás, ele se comporta muitas vezes como um completo analfabeto e ignorante, como se ter sido médico não desse pelo menos uma capacidade racional para ele, o que é outra contradição. Mas claro, por que que ele faz isso? Por que que o André Luiz ele despreza completamente o conhecimento científico que ele teve? Porque essa é exatamente a tática de um espírito pseudo-sábio, de um espírito fascinador, de um espírito que quer enganar. Todo espírito mentiroso, enganador, obsessor, a primeira tática dele é fazer você achar que raciocínio e conhecimento não é importante. Ele começa a dizer para você que estudo não vale a pena, não serve para nada, é secundário. Mas é óbvio, por que que esses espíritos fazem isso? E a gente já viu em vários momentos, todos os momentos na obra Nosso Lar que a gente viu até aqui,
toda vez que fala em conhecimento, toda vez que fala em intelecto, vocês perceberam, vocês estão lendo comigo a obra, a gente está lendo juntos, eu estou mostrando o texto na tela. Vocês viram que toda vez que fala em conhecimento, intelecto, ele coloca como algo secundário, problemático e até desprezível. É exatamente a tática do espírito mentiroso, que é o que exatamente o movimento espírita repete. Vejam como o movimento espírita caiu, mordeu a isca do espírito mentiroso. É muito comum hoje, quando a gente fala em estudo, reflexão, conhecimento, razão, as pessoas falarem: ah, mas o que importa é o amor, o que importa é a caridade. Muitas pessoas que nos xingam aqui nos vídeos, elas dizem isso, né? E você, o que que você está fazendo? Quais são suas ações? Quais são a caridade que você está fazendo em vez de ficar criticando a obra de André Luiz? As pessoas dizem isso. Vejam, elas estão concordando exatamente com aquilo que o André Luiz colocou na cabeça delas, que o conhecimento ele é inútil, ele não serve para nada. E que o importante é você trabalhar no bem, servir a Jesus. Agora, onde é que está o golpe nessa questão? É que até mesmo para você fazer o bem, para você praticar a caridade, para você servir a Jesus, como eles dizem, você precisa de conhecimento. Você não faz nada sem conhecimento. Então é falsa essa ideia de que só porque existem pessoas que conhecem coisas e não usam esse conhecimento para o bem, isso não significa que a gente, para fazer o bem, não precisa de conhecimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas essa é uma falácia que o André Luiz constrói porque ele quer que você não pense, ele quer que você aceite cegamente o que ele vai dizer. Então ele diz: olha, questionar, usar razão, conhecimento, isso é coisa que não serve para nada. E aí você começa a ficar ignorante por seguir as orientações desse espírito. E é óbvio que só vai querer que você seja irracional e ignorante um espírito mentiroso, um espírito pseudo-sábio, um espírito fascinador. Quando você lê lá no capítulo 23 da Obsessão do Livro dos Médiuns, Kardec mostra que os espíritos fascinadores, eles têm como tática fazer com que você abdique da razão, jogue fora a capacidade de raciocínio para eles poderem lhe dominar. É quando a Luiz está fazendo nessa obra, ele fica o tempo todo. E veja o que ele coloca aqui. Porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. E nota que ele tenta mostrar o seguinte: ó, qual que é a ideia que ele quer criar aqui? Ele quer criar a ideia de que o intelecto, o cérebro está cheio, mas o coração está vazio. Vejam que ele quer criar essa ideia, que é para você se comover, nossa, que lindo. Mas isso aqui são metáforas que não correspondem à realidade. Porque para você mudar o sentimento, praticar o bem, praticar a caridade, você precisa do intelecto. Não se iluda, você não faz caridade sem conhecimento. Então, esses são os primeiros problemas que ele já abre o texto, mais uma vez, fazendo a gente ter desprezo pelo conhecimento e pensando só no coração. Isso para falar é muito bonito, né? Mas isso é papo de quem quer lhe dar um golpe. Vamos seguir. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. Vejam, ele segue aqui dizendo, né? Ele estava convivendo na segunda história, né? Ele estava convivendo com doentes e ele que tinha sido médico na Terra, ali não tinha nem condição de ser enfermeiro. Ora, não me era lícito nem mesmo a função de enfermeiro. Então vejam como ele despreza mais ao máximo os conhecimentos que ele tinha da Terra, como se esses conhecimentos não servissem para nada.
Já já eu vou mostrar um item do livro dos Espíritos reafirmando o que eu estou dizendo e que contradiz André Luiz, mostrando que os conhecimentos da Terra ajudam sim você. Então ele está dizendo, vejam que ele chega a dizer que ele não conseguia nem ser um mero colaborador, nem mesmo um enfermeiro, mesmo tendo sido médico na Terra. Olha como ele joga no lixo os conhecimentos científicos que ele teve na Terra, porque ele quer que você despreze os conhecimentos científicos para você pensar que não tem valor. E aqui vem mais um problema que foi muito comum na vida do Chico, já que o Chico era mandado por esses dois espíritos que o dominavam, né? Minha posição, contudo, era assaz humilde. Vejam que o André Luiz quer colocar na sua cabeça, e conseguiu, porque o movimento espírita pensa assim, o André Luiz quer colocar na sua cabeça que humildade é a mesma coisa que incompetência e ignorância. E é assim que o movimento espírita pensa. Toda pessoa que conhece, que sabe, que argumenta para o movimento espírita é orgulhoso e arrogante. Se a pessoa for meio bobinha, ingênua, ignorante, é humilde. Vejam que o maior exemplo de humildade para o movimento espírita é o Chico, que era uma pessoa escrava, passiva dos espíritos, que faziam o que queriam com ele. Era mandado, escravizado pelo Emmanuel. Veja que o modelo de humildade e alguém que não podia estudar, porque o Emmanuel não deixava o Chico estudar, né? O modelo de humildade do movimento espírita é alguém ignorante e escravizado. Porque é a ideia que o Emmanuel e o André Luiz quer que você também tenha, porque eles não querem escravizar só o Chico, eles querem escravizar todos que eles puderem. E conseguiram, porque boa parte do movimento espírita é escravizado também por Chico, por Emmanuel e por André Luiz, como o Chico. Porque as pessoas só pensam aquilo que eles deixam. Veja que ele faz uma ligação entre humildade, ignorância e incompetência. A gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, exatamente Kardec combatendo isso. Kardec vai analisar a frase de Jesus, né? Quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito. E Kardec diz, pobres de espírito, Jesus não poderia estar dizendo que é bem-aventurado aquele que é ignorante. Pobre de espírito não pode ser ignorante. Jesus não iria pregar a ignorância e dizer que isso era algo virtuoso. Aí Kardec diz: bem-aventurados os pobres de espírito é ser humilde, mas não é ser ignorante. Então Kardec mostra que humildade e ignorância não é a mesma coisa. E a gente tem essa ideia de que humilde é a pessoa ignorante, incapaz. Isso não é humildade. A humildade não despreza o conhecimento, o saber. O humilde não é a pessoa que não sabe. O humilde é a pessoa que sabe aquilo que ela sabe, nem mais nem menos. Orgulho não é você ter conhecimento, saber. Orgulho é você achar que sabe mais do que sabe. São coisas diferentes. E aí ele diz que ele não poderia nem mesmo ser um mero ajudante, um enfermeiro, que o conhecimento dele de medicina não servia para nada, porque os médicos espirituais tinham técnica diferente. Então ele tinha um conhecimento e uma técnica da medicina da Terra, mas isso não servia de nada ali no mundo dos espíritos, segundo ele, porque esses médicos espirituais tinham técnica diferente. A gente já vai ver ele se contradizendo com relação a isso. Segue André Luiz. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo, por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Então, notem, aqui
a mais uma esdrúxula contradição do André Luiz. Ele não consegue trocar 3 parágrafos sem se contradizer. Vejam, ele diz que na Terra, né, no planeta, a, a medicina começava pelos livros. Ou seja, você começava estudando para depois fazer alguma coisa. Mas ele quer mostrar que ali em nosso lar não era assim. Naquele ambiente novo, ou seja, em nosso lar, a medicina começava no coração. Olha, percebam mais uma vez o André Luiz menosprezando o intelecto. Olha, a medicina ali começa no coração, no amor, na fraternidade, não nos livros. Livros é coisa para arrogante. Amor e coração é coisa para humilde. Olha ele fazendo uma lavagem nas suas ideias para você achar que conhecimento não é importante. Pois, meus amigos, vamos raciocinar mais um pouco. Você não faz nada sem conhecimento. Você não faz nada sem conhecimento. Mesmo que você queira amar, como ele está dizendo alguém. Como é que você ama alguém sem conhecimento? Se você estiver num restaurante e uma pessoa começar a ter um infarto do seu lado, o que que você vai fazer se você não tiver conhecimento técnico para salvar aquela pessoa? Pouquíssimo. Pouquíssimas coisas você vai poder fazer. Por quê? Porque você não tem conhecimento. O mais que você vai poder é gritar, chamar uma ambulância. Mas você vai chamar quem? Quem tem competência. Nota, para tudo na vida você só consegue ajudar, se você só consegue amar alguém se você tiver competência. Então é falsa a ideia de que o conhecimento não é importante, é preciso amar. Você não consegue amar sem conhecimento. Entendam isso. Isso é falso, isso é papo de picareta que ele tenta sustentar aqui. Outro problema que ele coloca aqui, vocês imaginem, vamos raciocinar. Vocês imaginem se a medicina na Terra levasse André Luiz a sério. Porque aqui ele está vendo um problema a medicina começar pelos livros. Ela tem que começar pelo coração, segundo André Luiz. Vocês imaginem, ainda bem que as nossas universidades, o Conselho de Medicina não pensa que nem o André Luiz. Vocês imaginam o perigo que seria? Você entra num consultório médico e o médico, em vez de ter estudado, se qualificado, não, ele valorizou o coração. Você consultaria com um médico assim? Ah, mas o médico tem que ser ético, tem que ser prestativo. Sim, tem que ser, mas ele também precisa ter o conhecimento. Não dá para ser só coração. E diria mais, você prefere um médico ignorante, incompetente, simpático e amoroso, ou você prefere um médico frio, até mesmo ríspido, mas que salve a sua vida e lhe cure? Então, nota que não faz sentido lógico. A única função dele fazer isso aqui é para colocar na sua cabeça que você não tem que usar razão, não tem que... Ele quer lhe manter na ignorância, é isso que o André Luiz quer. Mas agora eu vou dar um passo além. Olha a contradição do André Luiz. Vejam a contradição. Ele diz que ele não podia ajudar ninguém porque o conhecimento dele não servia para nada. Mas agora ele acabou de afirmar que para começar a medicina ali é preciso o coração. Então ele mesmo está dizendo, percebe a contradição? Ele mesmo está dizendo que ali, para exercer a medicina, você não precisa ter conhecimento. Então, se ele está dizendo que não tem conhecimento, mas tem o desejo de ajudar, e ele diz que ali, para exercer a medicina, para começar, você começa pelo coração, então é uma contradição, porque se começa pelo coração, ele pode ajudar, porque ele está com o coração à disposição.
Entenderam a contradição? Vou repetir. Ele diz que ele não tem conhecimento suficiente, só tem o sentimento. Por isso ele não pode nem ser enfermeiro. Uma frase depois ele diz que ali o conhecimento vem em segundo lugar, o que importa é o sentimento. Então, se o que importa é o sentimento e ele tem o sentimento, ele pode exercer. Perceberam a contradição? E no parágrafo anterior ele diz, não, ali os médicos têm um- uma técnica diferente. Aí você vai ver a técnica é coração e amor. Mas o coração e o amor ele já tem. Então por que que ele não pode exercer medicina? Então, dentro da própria lógica, que não é a lógica que ele coloca, que já é equivocada, ele gera contradição. O André Luiz, ele consegue gerar contradição dentro da contradição, como a gente está vendo em toda a obra. Mas aí ele vai pedir ajuda para o Lísias, que, aliás, o livro devia ser assinado pelo Lísias, né? O livro não devia ser assinado pelo André Luiz, porque a gente viu até aqui que só quem ensinou foi o Lísias. Tudo é o Lísias. E, de novo, ele vai para o Lísias. Se ele tem alguma coisa, ele procura o Lísias. Aqui, ó, antes de entrar no Lísias, tá? O que eu queria mostrar, né? A questão 898 do Livro dos Espíritos. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária. Observem a questão. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária nesse mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Percebam que a pergunta do Livro dos Espíritos 898 que Kardec está fazendo vai completamente de encontro ao que o André Luiz está tratando no capítulo 13. Porque olha a pergunta sábia de Kardec. Uma vez que nós somos espíritos, a gente vai ficar aqui temporariamente no corpo num período muito breve. A gente tem que valorizar mais a vida futura porque é a principal. Tem alguma utilidade a gente adquirir conhecimento científico sobre coisas que só tratam desse mundo aqui, sendo que a gente vai ficar pouco tempo aqui? Tem alguma utilidade? Olha como é exatamente uma pergunta que tem a ver sobre o que o André Luiz está falando. Segundo o André Luiz, não. A gente viu, lendo juntos, que segundo André Luiz, não. Pois, meus amigos, agora lendo a resposta do Livro dos Espíritos, mais uma contradição de André Luiz com a obra de Kardec. Olha o que vão dizer os Espíritos. Sem dúvida. Sem dúvida. Então é útil a gente aprender ciências que tratam da nossa vida terrestre, mesmo que a gente vai ficar temporariamente aqui. Primeiramente, olha o que ele vai dizer. Ele vai justificar. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Claro, por que que os espíritos responderam isso? Porque você só consegue ajudar alguém se tiver conhecimento. Eu repito 100 vezes, se for preciso. É impossível ajudar alguém sem conhecimento. Quanto menos conhecimento você tem, menos você pode ajudar. Seja seu marido, seu filho, sua esposa, sua mãe, qualquer situação para você oferecer uma ajuda, você precisa de conhecimento. Claro que quanto mais conhecimento eu tiver, mais eu vou estar em condições de poder auxiliar. O André Luiz despreza o conhecimento, porque ele quer que você siga ignorante. Depois, então ele vai dar mais justificativo, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido inteligência. Vejam, vocês estão vendo comigo que a questão diz o contrário do que o André Luiz acabou de dizer. Quanto mais você evolui em inteligência, você evolui mais depressa. Ah, mas a gente tem que evoluir moralmente. Sim, mas você tem que evoluir intelectualmente e moralmente. E para evoluir moralmente, você precisa do intelecto. Você não vai conseguir evoluir na ignorância.
achando que você não vai estudar, que só a boa intenção basta. Nos intervalos das encarnações, olha agora, e ele está falando, é engraçado isso, né? Como Kardec, os espíritos dizem coisas que desmentem André Luiz sempre. Nos intervalos das encarnações, que é exatamente a situação que o André Luiz está. Ele está no mundo dos espíritos, entre uma encarnação e outra. Aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Vou ler de novo. Nos intervalos das encarnações aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Os espíritos estão deixando claro que no mundo dos espíritos a gente aprende diferente e é mais rápido. Todos nós. Para a obra do André Luiz, não. Vocês viram que ele coloca a vida sendo igual aqui, né? Mas os espíritos estão dizendo que é diferente. Nenhum conhecimento é inútil. Todos mais ou menos contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. A gente acabou de ver o André Luiz dizendo que o conhecimento dele é inútil. O contrário. Porque cumprindo que o progresso se efetua em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento. Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Ele não está falando nem dos homens, que são os espíritos encarnados. Então é falsa a ideia, e eu estou mostrando para vocês, conforme o item 898 do Livro dos Espíritos. O que o André Luiz está dizendo é mais uma falsidade. Você precisa do conhecimento, e todo conhecimento é útil. Não vá no papo de quem diz para você que o conhecimento não importa. Essas pessoas são ignorantes que querem manter você na ignorância. Estude, reflita, pesquise, use a razão, porque até mesmo na vida espiritual isso vai ser útil. Agora vai Ulisses, né? Interpelado esclareceu. Por que não pedir o socorro de Clarencio? Atendê-lo-á, por certo. Peça-lhe conselhos. Ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando, contudo, as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte, no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno. Então, agora o Ulisses diz: pede ajuda para o Clarencio sobre essa necessidade que você está de trabalhar e você não se sente preparado. Peça ajuda para o Clarencio. O Clarencio, você sabe, foi quem resgatou o André Luiz do Umbral, e ele é colocado aqui como se fosse uma espécie de espírito protetor superior aí de várias pessoas, um dos ministros do um dos espíritos mais evoluídos da obra Nosso Lar. É colocado assim, ou alguém vai agora, porque o movimento espírita tem isso. Para defender a obra, eles chegam a desdizer o que a obra disse. Todo mundo está vendo, lendo com a gente, que a obra coloca o Clarencio como uma alma superior. Mas, ao mesmo tempo, quem mais ajuda e faz bem para o André Luiz é o Ulisses, não é o Clarencio. E, de novo, a obra Nosso Lar ignora completamente a lei do anjo guardião que está no Livro dos Espíritos e nós tratamos no vídeo passado. Nós ficamos quase 3 horas mostrando, e a gente já tratou nos outros vídeos, para a teoria de Kardec, item 495 do Livro dos Espíritos. Para a teoria de Kardec, todos nós, mesmo aqueles mais inferiores, todos têm um anjo guardião que é um espírito superior que nos cuida e tem a missão dada por Deus de nos cuidar, nos guiar, nos orientar. Todos nós temos. A obra Nosso Lar ignora completamente a figura do anjo guardião. Por quê?
porque o André Luiz é um espírito pseudo-sábio, fascinador, obsessor. Ele quer que você não estude, ele quer que você não saiba do anjo guardião, porque se você souber, você vai se socorrer nele e ele não vai poder lhe dominar. É por isso que o Emmanuel e o André Luiz não falam em anjo guardião. Eles se colocam eles como guias e não falam do anjo guardião, porque eles querem lhe dominar. Uma das melhores maneiras de lhe dominar é incentivando você a ficar na ignorância e escondendo que você tem um espírito superior que você pode se proteger com ele e se orientar e se esclarecer. Então ele ignora, veja, ele precisa de uma ajuda e ele precisa marcar a hora no gabinete com o Clarencio. Mas todos nós temos particularmente, não é geral, não é um guia para 500 pessoas. Cada um de nós, em particular, tem um espírito superior que Deus nos enviou para cuidar da gente. Veja que o André Luiz ignora isso, porque ele teve que marcar a hora, porque a gente vai ver que o Clarencio ele atende por atacado, ele é como se fosse ele atende ali no gabinete várias pessoas, mas e o anjo particular de cada um que está nas obras de Kardec? O André Luiz ignora. E mais uma vez ele diz assim, que para pedir ajuda do Clarencio, ele ficou sabendo que ele só poderia atender na manhã seguinte. Mais uma vez eu vou falar aquilo que a gente já vem falando. A obra inteira, o André Luiz coloca nosso lar como tendo dia e noite. Como se fosse igual aqui, que a gente tem as horas, tem dias e tem noites. A gente já mostrou que isso não faz o menor sentido. Porque o que faz a gente ter horário aqui, dia e noite, é porque a gente está numa esfera que tem um movimento de rotação. Por isso que a gente tem dia e tem noite. Nosso lar não é uma esfera. Aliás, o próprio André Luiz na obra, não sou eu que estou dizendo. O André Luiz vai dizer, a gente já viu nos capítulos passados. Vá lá no capítulo no Bosque das Águas, que a gente viu. O próprio livro diz que nosso lar é uma terra plana. Como que tem dia e tem noite em terra plana? Como que tem hora? Como é que tem fuso horário? Olha, na manhã seguinte ele vai me atender. Não pode ter assim. Espírito não dorme, não tem dia e noite. A gente já explicou isso. Só estou retomando o que ele coloca ali, né? Mas vamos ver. No outro dia ele vai visitar então o Clarencio. No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado, qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio em identidade de circunstâncias. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminando o serviço urgente, começou a chamarmos-nos, 2 a 2. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo à necessidade de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Meus amigos, André Luiz vai então procurar no outro dia, como se tivesse dia, o Clarencio. Ele chega lá e ele se depara com uma cena que deixa o André Luiz surpreso, porque todo capítulo o André Luiz tem que se colocar como alguém surpreso. Tudo que o André Luiz vê em nosso lar, ele fica surpreso porque ele não conhecia. Tudo é a primeira vez. Mas como que é a primeira vez? Se o André Luiz nunca morreu antes, a gente tem repetido isso. Mas tudo ele está surpreso. E ele fica surpreso porque o modo de atendimento do Clarencio chamou atenção. O Clarencio está atendendo aí de 2 em 2. Só que veja uma coisa, eu vou ler com vocês. Vocês estão lendo comigo. Eu estou mostrando a obra. Leiam comigo o nível dessa obra.
Qual, porém, lá no início, ó, qual não foi, porém, minha surpresa, vendo que 3 pessoas lá estavam? Leram isso comigo? Vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio. Agora leem o parágrafo de baixo. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Então tinha com o André Luiz 4 pessoas. Aí ele chamou de 2 em 2. Para que ele tem que chamar de 2 em 2? Por que ele tem que chamar de 2 em 2? Aí alguém que está lendo vai dizer: ah, mas ele explica ali que é para ganhar tempo e proveito. Mas então por que não chamou os 4? Qual é a diferença de 2 para 4? Veja que são ações que ele coloca como sendo de um espírito superior e que a gente não vê sentido. Se tem 4 pessoas ali, por que ele chama de 2 em 2? Já chama os 4. É contraditório com a própria lógica do livro. Eu não estou dizendo que tem lógica, mas dentro da lógica da história não faz sentido. Se ele faz isso para ganhar tempo e proveito, qual é a diferença de 2 para 4? E no filme eles percebem que isso não faz. O próprio filme, tudo que eles modificaram no filme é porque o próprio diretor vê que não faz sentido. No filme eles encheram o salão, lembra? No filme tem um salão em que o André Luiz tá lotado. Claro, o diretor viu que não faz sentido ter só 4 pessoas, né? E fazer assim. Mas ok. Aí alguém está dizendo, ah, mas isso é complicado demais com a obra. Tá, agora vem o segundo problema, que é pior ainda. Eu não tenho privacidade na Terra, na Terra, que segundo eles é inferior ao nosso lar. A gente tem direito à privacidade. Ou alguém aqui aceita consultar com uma pessoa estranha. A gente quer privacidade. Em nosso lar não tem privacidade. Você é obrigado, para ser atendido pelo Clarencio, de tratar de problemas íntimos na frente dos outros. Você vê que o Clarencio, e a gente vai perceber isso no decorrer do capítulo, o Clarencio ele tem uma crueldade, ele gosta de humilhar, porque ele é perverso, ele é um autoritário, ele não é um espírito superior de verdade. A gente já viu no decorrer da obra isso, 2 vezes o que ele fez com o André Luiz. A gente já viu. Quem acompanhou, quem não acompanhou vai ter que olhar os capítulos que aparece o Clarence. E aqui mostra mais algo sádico, algo humilhante dele, né? Ele faz as pessoas, ele não dá direito nem à privacidade. Vejam a arrogância dele, ele faz as pessoas se exporem e também ele não vai atender uma por uma. Que espírito superior é esse? E de novo, segundo a obra de Kardec, todos nós temos um anjo guardião, particularmente. Todo mundo sabe que a gente tem coisas que a gente quer tratar na intimidade. Ah, não, mas porque os pareceres fornecidos a qualquer interessado serviçem igualmente a outros. A justificativa é essa, não é porque a sua história, o seu dilema pode servir para outro problema do outro. Eu não quero me expor. Eu não tenho direito à privacidade. E se for algo grave, humilhante? Não, mas no Clarencio esse deboche, essa crueldade, ele é cruel. Ele gosta de humilhar. Ele é arrogante. A história, o livro mostra isso. Mas ele é pintado como um espírito superior. E aí diz que ele faz isso
para ganhar tempo. Senhoras e senhores, para que ele precisa ganhar tempo? Qual é a pressa do Clarence? Parem para pensar. Por que um espírito superior teria pressa? Não, vamos atender de dois em dois. Manda de dois em dois que eu preciso ganhar tempo. Para quê? Ah, é que ele precisa de tempo para fazer o bem. Sim, mas ele já está ali para fazer o bem. Aí, na hora de fazer o bem, ele vai fazer o bem com pressa, para ganhar mais tempo de fazer o bem com pressa. Tá, mas e a qualidade do atendimento? Até aqui na Terra, nós, míseros espíritos imperfeitos, primamos pela qualidade do atendimento e pela privacidade do atendimento. O Clarencio, que é colocado como um espírito superior, não preza por isso. Ele vai pelo número. Quanto mais ele atender, ó, preciso ganhar tempo. Então eles colocam uma pressa aqui no Clarence. O Clarence precisa ganhar tempo para quê? Se a ajuda verdadeira tem que ser com qualidade, não é pelo número. É que esta obra valoriza o número. Porque para a lógica do livro, a gente já vai ver, quanto mais você faz, mais dinheiro você ganha. Então o interesse do Clarence é dinheiro, não é ajudar. Ele atende de dois em dois porque ele dá tempo de atender mais gente e ganhar mais bônus hora. Vejam, essa é a ideia de espírito superior que ele coloca na obra. É um espírito interesseiro, arrogante, que humilha as pessoas. E a gente vai ver a crueldade. A gente vai ver a crueldade do Clarice. Segue a história. Decorridos muitos minutos, chegou minha vez. Então chegou a vez do André Luiz. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa, que seria ouvida em primeiro lugar por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Vai dizer a senhora, né? Nobre Clarence, começou a companheira desconhecida. Venho pedir seus bons ofícios a favor de meus dois filhos. Ah, já não tolero tantas saudades e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe. Não consigo subtrair-me ao peso da angústia. Eu quero que vocês prestem muita atenção agora nesse trecho que a gente acabou de ler. Isso está no capítulo 13 da obra Nosso Lar. Prestem muita atenção no que a gente está lendo juntos aqui na obra Nosso Lar. Nós temos aqui uma mãe desesperada porque está com saudades dos filhos que estão na terra encarnados e mais, ela soube que eles estão passando por problemas e essa mãe está pedindo para um dito espírito superior para poder ajudá-los. É uma mãe desesperada pedindo para ajudar os filhos e ainda pede com humildade, porque ela não está revoltada. Ela ainda disse assim: Eu sei que o que Deus é justo e amoroso, mas eu gostaria de ajudá-los nos seus sofrimentos. Eu estou angustiada de não vê-los, porque ela está com saudade, e de saber que eles estão com problemas. Se isso aqui não é algo genuinamente, e a gente viu juntos no início do capítulo, ele colocando que o importante era o coração, o amor, a fraternidade, isso sim era o importante. É exatamente o que a gente está vendo aqui. É uma mãe
que quer ajudar os filhos que estão sofrendo. Qual é o problema disso? O que tem de errado nisso? Ou será que o fanatismo e a loucura são tantas que alguém vai ler isso aqui e conseguir ver algum problema nisso? Uma mãe pedindo pelos seus filhos, para um dito espírito que é superior. No capítulo que foi dito que o que importa não é o conhecimento. O que importa é o coração, o amor e a fraternidade. Pois vocês vão ficar chocados com o que esse espírito vai fazer. Mas antes eu só quero chamar a atenção para mais um detalhe, porque aqui a gente não deixa passar os detalhes. Vejam que ela diz que está com saudades. Ela está com muita saudade. Não tolero tanta saudade. A gente já viu vários capítulos anteriores em que o André Luiz também está passando pelo mesmo. Então percebam que é o modus operandi de nosso lar. Você entra em nosso lar, você não pode ver os parentes que estão na Terra. E toda vez que você diz que está com saudade, quer notícia ou quer ajudar, ou eles desconversam, mudam de assunto, ou eles proíbem você de ter acesso a quem você ama. A gente vai ver, por isso que fica muito claro que nosso lar é uma prisão cruel, comandada por espíritos cruéis. Quem ainda não acordou para isso, não está lendo direito a obra. Vejam que ela também está passando por isso. Então a gente viu o que ela pediu para o Clarencio, né? Ela não pediu para o Clarencio dinheiro, comida, casa, eletrodoméstico. Ah, Michel, por que você está dizendo isso? É, porque a obra coloca essa possibilidade. A própria obra, não sou eu que estou dizendo, a gente está lendo junto. A própria obra colocou em capítulos anteriores que a governadoria cuida da comida e da água de todas as pessoas. Aqui nós temos uma mãe preocupada com os seus filhos. Então quer dizer que os ditos espíritos superiores de nosso lar estão mais preocupados com a água e com a comida do que com o amor de uma mãe que sofre por ver os filhos sofrer. Vocês vão me dizer que isto é lógico e é moral. Sendo que, claro, a gente já mostrou que não pode existir água e não tem comida, porque espírito não sente fome. Mas isso a gente já tratou. Mas eu estou dizendo, dentro da lógica que não existe do próprio livro, os espíritos superiores de nosso lar estão mais preocupados com comida e água do que com uma mãe que quer amar seus filhos. E vocês vão dizer para mim que isso é moral e lógico, que isso não é perverso e sem sentido. Pois vamos ver agora o que o Clarencio vai falar para essa mãe. E a pobre criatura se desfez ali mesmo, em copioso pranto. Olha o sofrimento dessa mulher. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, olha a hipocrisia da obra. A gente vai ver que o que ele vai fazer não é fraternidade. Olha o espírito manipulando a sua cabeça. Eu já mostrei isso. Toda vez que ele vai citar alguma barbaridade que algum espírito vai dizer, ele coloca essas palavras juntos, que é para você entender aquilo como algo bom e não reconhecer que é uma barbaridade. É típico de um espírito manipulador. Ele já lhe diz que é com um olhar de fraternidade, então você já é induzido a pensar que o que ele vai fazer agora é fraternidade. Não é.
embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Olha ele botando qualidades, ó. Lembra que Kardec diz no capítulo da fascinação, no Livro dos Médiuns, que os espíritos fascinadores usam essas palavras justamente para você relaxar e eles lhe dominarem. Ó, ele falou na mesma frase que o ministro era fraternal e bondoso. Aí você vai ver o que que ele vai fazer, é cruel. Não é fraternal e bondoso. Ele começa com uma pergunta cínica. O Clarence é cínico, é debochado, é frio diante de uma mãe que chora. Olha o que ele diz. Mas se a irmã reconhece que os desígnios do pai são justos e santos, que me cabe fazer? Ele está debochando dessa mãe. Porque ela disse assim: Eu sei que Deus é justo, mas meus filhos estão sofrendo, eu estou tão angustiada, eu gostaria de ajudá-los. Mas a senhora não acabou de dizer que Deus é justo? Então o que é que eu faço aqui? Isso é coisa de espírito superior. Porque é óbvio que ele, como superior, ele saberia o que que ela quer. Imaginem, se vocês estão achando que o que está aqui não é terrível, pois agora eu vou ajudar vocês a perceberem. Eu gostaria que vocês agora se colocassem no lugar dessa mãe. Não foi assim que Jesus ensinou? Ou vocês já chegaram no ponto que Jesus vale menos que André Luiz? Porque se vocês chegaram nesse ponto, saiam daqui. Nada mais abre os olhos de vocês. Se vocês chegaram no ponto que Jesus é menos que André Luiz, eu não estou mais me dirigindo a vocês, mas a quem ainda tem um pingo de inteligência e racionalidade. O próprio Jesus disse para a gente querer para o outro aquilo que a gente quer para si. Vamos se colocar no lugar dessa mãe. Eu quero que vocês imaginem agora isso acontecendo com a mãe de vocês num hospital aqui na Terra. Imagine que vocês têm um irmãozinho que está na UTI passando mal. E essa mãe chega para o médico: Doutor, por favor, ajuda meu filho. Eu sei que vocês já fizeram tudo o que podiam, mas por favor, salve meu filho, ele está mal. Imagina o médico olhar para sua mãe e dizer assim: A senhora já não disse que a gente fez tudo que a gente podia, então o que que a senhora quer? É exatamente o que o Clarence falou para ela agora. Diante de uma mãe que chora pelos seus filhos. Nós não estamos diante de alguma coisa egoísta. Aí ela ainda diz, porque ela está desesperada, mesmo com ele já humilhando ela e sendo cruel, ela diz: desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. É uma mãe querendo proteger os filhos, cuidar dos filhos. Eles não disseram, esses infelizes, esses cruéis espíritos não acabaram de dizer nesse mesmo capítulo que o que importa é o coração, o amor e a fraternidade? Essa mãe precisa mais coração, amor e fraternidade que uma mãe querendo ajudar um filho? Aos prantos, ela quer ajudar. Ela segue os requisitos que eles mesmos, cínicos, colocaram no capítulo. E agora ele vai desdizer o que falou no início do capítulo. Porque ele vai dizer que ela não tem condições de ajudar. Dizer que uma mãe não tem condições de amar um filho. Ela tem que fazer o quê? Cursinho? Mas é pior, senhoras e senhores. Ele vai pedir dinheiro para que fique registrado mais um absurdo dessa obra. Nós temos uma mãe presa como a presidiária no nosso lar,
que já fere o princípio de Kardec, porque para Kardec os espíritos são livres, mas ela está presa em nosso lar, ela quer ver os filhos, ajudá-los, e o chefe dela, para liberar ela, para ajudar os filhos, vai pedir dinheiro. Quanto é que você tem? E como ela não tem o valor que ele quer, ele não libera. Se isso não é uma monstruosidade, a Federação Espírita Brasileira devia pedir desculpas por esse capítulo, por esse livro inteiro, na verdade. Mas ela não só não faz isso, como ela vende esses livros e coloca como uma das principais obras. Olha a crueldade desse capítulo. E o movimento espírita, na sua insanidade, na sua loucura, no seu fanatismo, na sua ignorância, achando lindo a história. Sendo que é uma coisa cruel o que está acontecendo aqui. Mas ele vai seguir. Ah, só para antes da explicação do Lísias, não do Clarence, eu faço questão de mostrar Kardec, para vocês verem como Kardec não é igual ao André Luiz. Jamais digam que Kardec é igual ou pior a André Luiz, porque isso é injusto, isso é falso. Kardec é todo amor, todo bondade. Ele não é perverso, cruel e cínico como essa obra é, o nosso lar. Eu peguei um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que até mesmo esses espíritas que gostam do nosso lar, eles defendem. Ou eles vão agora ficar contra o Evangelho para defender o nosso lar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo isso. Eu estou mostrando o texto. Não é a opinião do Michel que vocês gostam de xingar. É Kardec falando. Olha o que diz Kardec. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, olha como Kardec lembra que nós temos um anjo guardião, que é sempre um espírito superior. Para André Luiz não existe. O André Luiz não existe espírito superior, anjo guardião. Não existe. Ele já eliminou uma ponta. Mas tem mais. Olha o que diz Kardec. Temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamos-nos entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos, e não raro intervindo nos atos da nossa vida. Senhoras e senhores, Kardec está claramente dizendo que nós não temos só um, nós temos dois tipos de espíritos que nos ajudam: o anjo guardião e os espíritos protetores, que muitos são nossos amigos e parentes. A obra de André Luiz é tão cruel, que ela faz não existir os dois. Ele ignora que há anjo guardião, ele nem fala, e essa mãe quer ser um espírito protetor dos seus filhos. Que Kardec está dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo que isso é possível. E ele também não vai deixar. Eles são tão perversos e contra o verdadeiro Espiritismo que eles fazem você não saber que tem anjo guardião e ainda proíbem os espíritos familiares de estar perto de você para lhe cuidar. Isso são os espíritos do nosso lar. Esta obra é um lixo. A obra Nosso Lar, o livro Nosso Lar, não é ruim. O livro Nosso Lar é um lixo, porque é imoral, é perversa. Você que defende essa obra, você está defendendo esse tipo de coisa. E você está deixando de seguir Kardec. Vamos ver agora. A gente acabou de ver o que Kardec disse e o que a mãe pediu, né? Eu estou mostrando o texto. Vamos ver o que o Clarencio perverso vai dizer?
Ah, minha amiga, disse o benfeitor amorável. Olha como ele bota sempre um adjetivo, que é para você não enxergar a perversidade, mas aqui com a gente você enxerga. Olha o que ele vai dizer. Só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Então ele está dizendo que essa mãe não tem condições de proteger os filhos, como se tivesse condições para um amor que é incondicional. Qual é a mãe, qual é o pai que ama verdadeiramente um filho? Ele não está nem aí para si. Ele só quer amar os filhos. E se ele for limitado intelectualmente, é claro que a única coisa que ele vai ter para oferecer é um carinho, é um abraço, é um conselho simples, é um colo, é uma prece. Só que tem o sentimento de um pai e de uma mãe ali presente. Isso é muito poderoso. Não para o Clarencio. Para o Clarencio, isso não importa e não basta. Porque ele é dominador, ele é dono de outros espíritos. Ele escraviza, ele prende, ele domina. Assim como ele fez, o André Luiz fez, o Emmanuel fez, e assim como eles fazem com a cabeça das pessoas. Esta obra, Nosso Lar, é das trevas, não é uma obra de amor. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência nesse sentido? Olha agora. Vejam agora. Quantos bônus horas poderá apresentar em benefício da sua pretensão? O Clarício quer dinheiro. O Clarencio pediu quanto que ela tinha de dinheiro para poder ajudar os filhos. E essa nota, esse asterisco é do André Luiz. Ponto relativo a cada hora de serviço. A gente vai ver depois que é o dinheiro do nosso lar. Lá eles colocam dinheiro no mundo espiritual para você fazer o bem. Sendo que a gente faz o bem com desinteresse. Ou alguém aqui ajuda os filhos, ama os pais, ama a esposa para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma relação comercial, social, no mundo terrestre, para a gente adquirir as coisas, mas não tem nada a ver com o amor. A interpelada respondeu hesitante. 304. Olha, a conversa foi parar em número de dinheiro. Aí, eu não sei que palavra usar para não. Porque eu preciso mostrar seriedade, mas ao mesmo tempo eu não quero ser ofensivo. Mas aí os defensores da obra do André Luiz vão dizer: não, Michel, é que o fato dela ter pouco dinheiro representa o quanto ela não serviu ao próximo. É essa a lição que o Clarencio quer dar. Mas, meus amigos, quem é o Clarencio para decidir o que um espírito pode ou não pode? Os espíritos superiores não são donos de ninguém. Não cabe a gente julgar, condenar, prender, absolver outro espírito. Isso é Deus que faz. O Clarencio não é Deus. E outra,
Se ela é um espírito imperfeito, com egoísmo, com defeitos, por que que ela é obrigada a ajudar pessoas estranhas que muitas delas nem querem receber ajuda e ela não pode ajudar os filhos? A obra do André Luiz, ela subverte a lógica, porque ela diz que é mais importante a gente cuidar dos estranhos e não ter nenhum vínculo do que cuidar dos nossos familiares. Isso é uma doença, isso é uma loucura. Os nossos primeiros compromissos são com os nossos entes queridos. Egoísmo é se eu maltratar outras pessoas ou deixar de cumprir com deveres na sociedade para só beneficiar minha família. Agora, quem é em sã consciência que não é doente da cabeça, que tendo filhos do. Qual é a mãe na terra que tendo os filhos doentes vai deixar os filhos doentes para ir cuidar de estranho? Quem é o Clarencio para determinar quem é que ela pode ou não amar, quem é que ela pode ou não ajudar? Ele não é Deus. E o livre-arbítrio, eles mesmos dizem, eles mesmos dizem nesta obra lixo que nada pode ser modificado bruscamente. A evolução não dá saltos. Eles justificam toda a obra do nosso lar com essa justificativa de que por que que existe nosso lar segundo eles? Porque aqueles espíritos ainda inferiores e muito muito apegados à terra precisam de uma zona de transição. Não pode ter uma algo abrupto. Eles mesmos dizem isso, mas isso só serve quando é para comer, tomar água, se casar, ter móveis, ter casa. Agora, aquilo que é para o coração, daí é obrigatório fazer forçado. Aí é obrigatório passar de maneira abrupta. Eu não posso ficar sem comida, não posso ficar sem água, não posso ficar sem casamento, sem casa, sem chuveiro, sem banheiro, sem rua, sem móveis, sem noite, sem dia, sem carro. Tudo isso que lembra a terra tem lá porque eu não posso ficar sem isso logo depois que eu morri. Mas ficar sem os parentes, aí eu sou obrigado. Não poder ajudar os filhos, aí eu sou obrigado. Ter que ajudar gente estranha, aí eu sou obrigado. Então, tudo que é referente ao coração e à moral, eu sou obrigado. E a coisas inúteis, como comida e água, ah, não, aí os espíritos benfeitores de nosso lar, eles são pacientes, eles não exigem que a pessoa deixe de uma hora para outra. Mas isso é um deboche com a razão da gente. Eu até poderia dizer, minha irmã, você tem que amar mais espíritos, não só os seus. Mas se pelo menos é o que ela tem naquele momento. E quem é o Clarence para decidir quem é que ela pode ou não pode ajudar? E o livre-arbítrio? E ele ainda pede dinheiro. É de lamentar. Olha esse espírito. Elucidou Clarence sorrindo. Tem uma mãe chorando. Eu estou dizendo, vocês, se vocês estão passando pano para esse capítulo, vocês não estão colocando a mãe de vocês no lugar. A não ser que vocês não gostem da mãe de vocês. Se vocês não gostam da mãe de vocês, então vocês são incapazes de sentir isso. Então coloquem alguém que você ama como exemplo. A minha mãe está chorando na frente de um espírito para querer ajudar o filho. E como ela não tem o dinheiro suficiente, o Clarence responde sorrindo. Mas nem a gente consegue sorrir na frente de alguém que está chorando, porque é indelicado. E eles colocam isso como um espírito superior. Pois aqui se hospeda há mais de 6 anos. E apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho? Mas não interessa, Clarence.
Não interessa. Você não é dono dela, porque ela não deu o que você queria, daí ela não pode ajudar os filhos. Ela é prisioneira. E outra, ela não pode então começar a ganhar bônus horas por se dedicar aos filhos. Ele vai dizer que ela não pode ajudar os filhos porque ela não tem competência, mas ajudar estranho ela tem. Que lógica é essa? Que você não tem condições de ajudar os seus filhos, você não pode ajudar porque você não está preparada. Aí os estranhos você pode ajudar. Qual é a lógica deste livro, desta colônia? Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. Então você vê que vocês já viram esses filmes? É muito claro. Vocês já viram esses filmes em que uma pessoa ela está numa situação terrível e ela é ajudada por alguém. Aí você fica, nossa, que bom que ela achou alguém. Nisso a gente começa a descobrir que aquela pessoa que ajudou, na verdade, é a vilã do filme, porque ela vai começar a fazer barbaridades para aquela pessoa que ela ajudou. Você já viu o filme assim? É o nosso lar. O Clarencio pega espíritos num grau, leva para o presídio, para a ilha de escravos, aquelas pessoas que não têm onde ficar, ele oferece uma casa. As pessoas desesperadas vão. Quando as pessoas chegam lá, elas descobrem que elas estão presas lá e vão ter que trabalhar para o Clarencio. É isso! Isso é nosso lar. Ele fica assim: quanto é que você produziu aqui para ele? Quanto que você deu de lucro em serviço aqui na nossa ilha, na nossa hospedagem? Para você poder ser liberada para ajudar os filhos. Foi pouco, não vai poder ver os filhos. É isso que o Clarence está fazendo, acordem. Aí ela vai começar a reclamar. Só que a gente vai ver que o livro quer tentar mostrar que ela é errada. O livro vai tentar mostrar para você, porque ele é um livro lixo, ele vai tentar mostrar para você que ela, esta mãe que sofre porque quer amar os filhos, ela é a ruim. Só que quando a gente vai ver as queixas dela, ela tem razão. É a mesma coisa que o movimento espírita faz com as pessoas que estão na casa espírita e começam a tentar abrir os olhos das outras. A mesma coisa. Os dirigentes das casas espíritas colocam quem é racional como louco, como arrogante, como obsediado. Todo mundo sabe que no movimento espírita, quem começa a ver as barbaridades e loucuras do movimento espírita e denuncia, o que faz os dirigentes espíritas? Pintam para todo mundo que a pessoa é louca, para diminuir ela, para ridicularizar, para humilhar. Pois claro, por que esses dirigentes fazem isso? Porque eles aprenderam isso com Clarencio, porque eles são escravizados pelo Clarencio espiritualmente. Então eles agem da mesma maneira, porque o Clarencio é cruel e elas aprenderam a ser cruéis. Aí você vai ver a pessoa que está sendo tida como polêmica, como arrogante, como obsediada, como das trevas, a gente vai ver ela está dizendo coisas racionais. Ela é a única ali querendo abrir os olhos de todo mundo. O Clarencio vai fazer o mesmo aqui no livro. Ele vai tentar passar a ideia de que essa mãe é uma arrogante e egoísta. Aí você vai ver, tem sentido o que ela está falando. Quer ver? Olha o que ela diz. Mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Então ela está dizendo uma coisa sincera. Ela não pode cuidar dos filhos, mas ela tem para o Clarence que ficar junto de espíritos maus, aguentando barbaridades. Porque ela tem que ajudar eles. Mas ninguém tem que se submeter a espírito mal. Vocês já imaginaram a gente ficar sofrendo com espíritos maus que não querem cooperar em nome da caridade? Deus seria louco se exigisse isso da gente. Deus seria cruel. A gente tem que ajudar as pessoas.
Mas a gente não precisa deixar as pessoas nos fazer mal. Ela mesma está dizendo aquilo era intolerável. Eu não me adaptei porque era demais para mim ficar com aquelas entidades. E por que que ela tem que cuidar das entidades e não pode cuidar dos filhos? Por quê? Ah, mas é que ela tem débitos com essas entidades. Mas não é o Clarencio quem exige que ela pague os débitos. Ele não é Deus. Ele não é dono delas para dizer você vai pagar. Não são os espíritos superiores que fazem a gente pagar as nossas dívidas. São as leis naturais. A gente tem sempre que ajudar e fazer o bem. Essa é a loucura do livro. O livro coloca que são os espíritos superiores, os benfeitores de nosso lar, que comandam a vida dos outros. Mas isso é Deus quem faz. Não sou eu que posso ser dono de outro espírito. Não, você vai ficar aqui porque você precisa quitar seus débitos. Não. É lei de liberdade. E por que que ela, mesmo nessa lógica, por que que ela não pode começar ajudando os dela? Clarencio continuou imperturbável. Nossa, imperturbável. Como você é superior, Clarencio. Como você é imperturbável é coisa de psicopata, tá? Não é virtude. Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Nota, ele fica enfiando as pessoas no serviço. Mas quem é ele para colocar as pessoas? Por que que em nosso lar existe essa lógica? Eu não posso fazer o bem, a caridade, desenvolver as virtudes na Terra, junto com os meus parentes encarnados, como apresenta a obra de Kardec, como a gente viu aqui, que os desencarnados continuam nos cuidando. Eu não posso desenvolver o amor assim, não, para o Clarencio, eu tenho que ficar preso num lugar, ajudando espírito trevoso e estranho. Pior, exclamou a senhora, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Mas ela tá certa, por que que eu sou obrigado a ficar num lugar onde tem pessoas com indecências e palavrões e não posso cuidar dos meus filhos? Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Ela é rebelde. Nota que o Clarencio é imperturbável, fraternal, amoroso. Ela é rebelde. Olha a ideia que eles querem passar para você. Fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer. Ela está colocando aqui, fiz o possível. Ela está colocando, é demais para mim esses serviços que você está dando. É demais. Ah, mas ela foi preguiçosa, foi egoísta. É problema dela. Eu não posso impor em nome do bem, eu não posso, em nome do bem, impor um trabalho para o outro que ele não quer fazer. Isso quem faz é fanático religioso, que é exatamente como pensa o pessoal do nosso lar. Eles dominam a pessoa, em nome de Deus, eles escravizam. Não, eu estou lhe escravizando, mas é porque você precisa servir a Jesus. Isso é coisa de povo fanático perturbado. Não é a moral que é apresentada nas obras de Kardec. Nas obras de Kardec, há uma lei de liberdade, há um anjo guardião que respeita sempre a lei de liberdade. Você fica próximo daqueles que você ama para você ajudar, para você continuar evoluindo com eles. E claro que um dia você vai evoluir e vai amar todos os espíritos. Mas Deus não pede de você aquilo que você não pode ou não quer dar. Não, aqui nessa obra o Clarence é dono deles, chefe. Em nome do bem, ele pode prender a pessoa lá. Como ela não quis ajudar os estranhos, logo ela é egoísta, não ganha dinheiro e não pode. Se você realmente acha que isso tem sentido, me preocupa, porque você seria capaz de fazer isso com alguém, então. Mas eu duvido que você ia querer que a sua mãe passasse por isso. A não ser que você não gosta da sua mãe. Então acorde. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor sem se perturbar. Olha, ele não se perturba, ele é muito grandioso, Clarice.
Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento. E, contudo, talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Era também, aí ela diz, era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Olha, rebelde, impertinente, e o Clarencio, imperturbável, amoroso. Olha só como é que se manipula, né? Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Se o que ela tá falando aqui é verdade, ela tem razão. A gente não precisa aguentar isso. A gente não precisa. Pois note, minha amiga, esclareceu o devoto, olha só, e seguro orientador. É impressionante esse livro, como ele é manipulador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Olha como eles colocam, olha só. Percebe como eles ficam com palavrinhas manipulando você? Para um personagem é só palavra positiva, para outro é só palavra negativa. E ele sempre fica falando humildade, humildade, humildade. Por quê? Porque isso passa a seguinte impressão para sua cabeça se você não reflete. Que se alguém for contra o Clarencio, a pessoa é contra a humildade, contra o trabalho. Nota? Porque se a humildade, ele representa a humildade e o trabalho, dá a ideia de que se eu for contra, eu tô. A igreja fazia isso. A igreja colocava uma ideia assim: se você questionar a igreja, você está indo contra Jesus. Logo, você é do demônio. É a mesma lógica. Isso é lógica de dominação. Ela quer auxiliar, só que ela quer auxiliar os filhos. Direito dela. Direito dela. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos protetores e servos nossos. Olha o papo, olha as ideias do Clarencio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores. Não faz o menor sentido isso aqui. Servos nossos. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que sejam servos nossos. Mas qual é, o que ele está querendo dizer? Eu, para ajudar alguém, eu só preciso de querer. Claro que eu vou ajudar dentro dos meus limites. Se eu quiser ajudar mais, eu preciso aprender. Mas isso é diferente de eu não poder ajudar, de eu estar impedido num lugar preso. Qualquer pessoa sabe. Ele poderia dizer para ela: então vamos fazer o seguinte. Eu, como protetor, como anjo, como espírito evoluído, vou com você até lá. Vou lhe ajudar no dia a dia a ajudar seus filhos. Você se compromete a ajudar os seus filhos e depois retribuir esse amor ajudando outras pessoas? Por que ele não propõe isso? Ele quer domínio. Antes de ampararmos os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Não tem sentido essas frases. Me expliquem essas frases. Antes de amparar a quem amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Quem disse isso? Qual é o sentido disso? Eu posso amparar quem eu amo. A única coisa que pode me impedir são as minhas limitações de capacidade. Agora, impedir que eu esteja próximo para, pelo menos, fazer uma prece, dar bons conselhos. Imagina uma mãe com o filhinho na UTI, no hospital, precisando de ajuda. O médico diz assim: a senhora tem conhecimentos de medicina, então saia daqui, você não pode ficar perto dele. A mãe fica ali, nem que seja para segurar a mãozinha do filho. Sem a cooperação é impossível atender com eficiência, mas ela está querendo cooperar, ela quer cooperar com os filhos. Você não é Deus, Clarence. O camponês, aí vem essas frases. O André Luiz e o Emmanuel sempre vêm com essas frasezinhas de efeito. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. Ela está querendo ajudar os filhos, Clarence.
Ela não está contrariando a tua historinha. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. Ela quer ajudar os filhos, Clarencio. Se eu chegar hoje no meu trabalho e precisar sair para atender meus filhos que estão doentes, a lei humana, que segundo o livro Nosso Lar é inferior ao nosso lar, a lei humana me permite. Mesmo que o chefe seja o mais carrasco, a lei humana me permite que eu possa ajudar meu filho que está precisando de alguma coisa. A lei humana. O Clarencio não deixa, se eu não tiver bônus horas. E não ajudar espírito que vomita e fala palavrão. Esse é o livro Nosso Lar. Peça desculpas, Federação Espírita Brasileira. Peça desculpas por publicar esse livro. O servidor que obedece, ele continua, é o sermão do. Se eu sou ela, eu levanto e vou embora. Mas é que ali, lembra, é um presídio, ela não pode fazer isso. Se ela fizer isso, ela vai presa. Ela recebe dardo magnético. É um presídio. O servidor que obedece construindo conquista os superiores, companheiros e interessados no serviço. Os espíritos superiores, Clarence, que você não é, amam incondicionalmente a gente. Se a gente não faz o que eles querem, eles se retiram. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, mas nos amam sempre. Você não é superior, Clarice. Você age como dono dos espíritos. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama se não souber servir e obedecer nobremente. Como é que eu vou ser útil aos que eu amo se ele não deixa ela exercer isso? Não faz sentido. Ele diz que para ela poder ajudar, olha só, para ela poder ajudar os filhos, ela tem que ajudar as pessoas. Mas por que ela não pode ajudar os filhos e isso não serve como aprendizado? Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Para com essas frases que não quer dizer nada. Essas frases não quer dizer nada. Fira-se o coração, experimente essa dificuldade. Sim, ela está querendo e tu não está deixando, ela quer ajudar os filhos. Acima de tudo, doador universal. Não quer dizer nada essa frase. Depois de pequena pausa, continuou. Está quase terminando, tá? É muito difícil aguentar esse livro. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Ela quer ir para a terra, não é? Ela não quer ir para a terra de férias. Ela quer justamente buscar os filhos que estão em dificuldade. Não faz sentido a crítica dele. Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Mas o que que o Clarencio está dizendo? Mãe paralítica, ele está dizendo que ela não teria capacidade de amar os filhos. Mas o livro começou o capítulo dizendo que o que importa lá era o coração, o amor e a fraternidade. Agora ele diz que ela não tem condição, porque ela é uma mãe paralítica, ela não tem os requisitos. Mas o livro, o capítulo iniciou dizendo que o que é necessário lá é o coração, o amor e a fraternidade. Agora ele está dizendo que ela não pode ajudar os filhos. Vocês já imaginaram uma mãe ficar afastada dos filhos que estão sofrendo por alguém dizendo, não, é que você não tem condições, você não tem dinheiro, você não tem diploma. Imagina separar a mãe e um filho porque ela não tem diploma ou dinheiro, ou porque ela não completou a jornada de trabalho dela. Ó, mãe, os seus filhos se acidentaram, estão precisando da senhora, mas ó, você não vai sair, hein? Você ainda tem 8 horas de trabalho. A mãe diz assim que se dane o trabalho, que se dane o emprego, que se dane o dinheiro, que se dane a minha vida. Se precisar, eu dou minha vida pelos meus filhos. É o que a mãe vai fazer. E o Clarencio quer impedir isso. Quem o Clarencio pensa que é? Deus. Para que qualquer de nós
alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessário a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Não faz o menor sentido. Meus amigos, vocês estão percebendo que não faz o menor sentido. Para a gente poder ajudar quem a gente ama, faz necessária a interferência de muitos que tenhamos ajudado. Não faz nenhum sentido isso. Para eu ajudar quem eu amo, primeiro eu tenho que ajudar aqui. Não faz nenhum sentido isso. Não faz nenhum... Isso aqui só é papo de espírito que quer algo em troca. É um espírito dominador. Ele está querendo algo em troca. Como ela não deu, ele proíbe ela de ver os filhos. Jesus não era assim. Se não basta eu falar, se não basta usar a razão, se não basta citar Kardec, vamos para Jesus, então. Jesus não era assim. Vejam como Jesus tratou os pecadores. Jesus, vocês estão vendo, vocês estão colocando Clarencio acima de Jesus. Acordem. Os que não cooperam não recebem cooperação. Olha o que ele está dizendo. Você não cooperou, então não vai receber cooperação. Ele está se vingando dela. Os espíritos superiores, eles não fazem assim. Os verdadeiros superiores, eles nos amam. Quando eles veem que a gente está disposto, eles nos ajudam. Eles não vão dizer: "Ah, ontem você não ficou surdo aos meus conselhos, pois hoje eu não vou lhe ajudar." Já imaginou o espírito superior dizendo isso? É o que o Clarice está dizendo para ela. Isso é da lei eterna. Isso não é da lei eterna, Clarice. Isso é da sua cabeça dominadora de espírito fascinador, que escraviza, que acha que é dono dos outros. Isso é vingança, isso é maldade, isso é imoral, não é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Até de antipática ela está chamando ela. Mas o espírito, ela é inferior, Clarence. Mas não é assim que se cuida de um espírito inferior. O que você está fazendo não é bondade. Volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Não deixou. Que fique registrado nesse projeto que a gente pretende deixar para enquanto durar a crueldade desse capítulo. A crueldade e a contradição desse capítulo. Vamos voltar para Kardec, meus irmãos. Vamos mostrar para esses espíritos que eles não vão influenciar mais as nossas cabeças, as nossas ideias. Vamos nos libertar desses espíritos que tomaram conta do movimento espírita com mentiras. Vamos nos libertar. A obra de Kardec não é irracional e perversa assim. Lá você tem próprio Jesus como espírito de verdade, dizendo: chorai, eu vos consolarei, eu sou o médico das almas, os que sofrem são meus prediletos. Jesus é assim. O Clarence é cruel, é mau, é vingativo, é interesseiro. E, acima de tudo, ele é dono, ele prende os espíritos. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. Levitei, hesitante para conversar. Agora chegou a vez do André Luiz. E claro que ele está hesitante, ele ficou com medo, né? Ele mesmo mostra que ele ficou com medo. Esse local que é mentiroso não existe nosso lar. Nosso lar é uma mentira. Nosso lar não existe. Nosso lar é uma história cruel de dominação que contradiz a obra de Kardec. Se atentem para isso. Meus irmãos, amanhã vamos continuar as nossas lives. Fica aqui mais um vídeo. Faltam 37 capítulos. Vamos refletir, vamos estudar. Se inscrevam no canal do Kardec Tube se você não é inscrito.
Assine o Kardec Tube se você quer estudar o livro dos médiuns conosco. Deixe comentários, deixe questões. Amanhã, às 14 horas, estaremos ao vivo aqui no YouTube do Kardec Tube para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nos vemos amanhã. Uma boa noite a todos.